para a sala lá em cima, tá bom? Essa palavra traz a nós um entendimento de que, por mais que você esteja vivendo uma vida espiritual ativa, como podemos chamar, está lá no pico da montanha, do Sinai, né? Está em intimidade com Deus, isso pode ser e é muito bom. Deus nos chama para termos um relacionamento com Ele profundamente. No entanto, isso também pode trazer à mente de algumas pessoas um ar de superioridade. Isso é um perigo. Mas o que eu quero destacar aqui hoje é que na caminhada cristã, nós podemos subir a montanha, termos um tempo com Deus, e ao descermos da montanha, podemos trabalhar equivocados muitas vezes. Muitas pessoas sobem e descem trazendo frutos, ações, visões de Deus e desenvolvem um trabalho lindo espiritualmente falando. Mas há pessoas que sobem a montanha e quando descem, jogam as tábuas no chão, porque viram alguma coisa que não era muito boa na terra. E hoje pela manhã, assim como à noite, eu quero trazer essa visão para a igreja. É uma palavra desafiadora, uma palavra de extrema relevância, porque é a palavra de Deus. Mas essa palavra, ela mexe com a gente, ela vai trazer desconforto, ela vai entrar no coração, e a ideia, o objetivo central é fazer uma separação do que é carne e do que é espírito, uma separação do que é alma e do que é espírito, uma separação daquilo que eu quero fazer do meu jeito, como eu sendo dono, a você se entregar ao verdadeiro dono, que é a pessoa do Espírito Santo de Deus. E o tema dessa palavra quer dizer o que fazer e não fazer diante do descontrole da igreja. Quando uma igreja, uma liderança ou lideranças e a própria igreja perdem o controle, o que fazer e o que não fazer. O que precisamos lidar, como vamos desenvolver, quais são as palavras certas num tempo de descontrole. Se uma pessoa está descontrolada perto de mim, o que eu preciso desenvolver? Como vamos lidar com isso? Como identificamos sintomas ou ações que vai gerando pessoas descontroladas? Alguém aqui já lidou com alguém descontrolado emocionalmente? Levanta a sua mão. Alguém aqui já lidou com alguém descontrolado fisicamente, indo para as vias de fato? Levanta a mão. Alguém já viu um descontrole espiritual, um exemplo, uma possessão demoníaca, a pessoa está fora de si? Alguém já lidou com um caso, já viu? Pronto. Nós temos essas 3 áreas, pelo menos. Eu quero me ater aqui à vida de Moisés, obviamente, que vai tipificar o Cristo. E se você puder deixar sua Bíblia aberta, abra lá comigo, Êxodo capítulo 32. Nós vamos ler do verso 7 ao 14. Êxodo 32, do verso 7 ao 14. Essa palavra, ela já está sendo desenvolvida desde o ano passado. Deus não deixou eu pregar desde o ano passado. Então, pode ser que em algum momento da palavra você possa dizer assim: ô pastor, o senhor sabe que eu estou passando por isso? Talvez eu saiba, mas essa palavra está pronta já tem um bom tempo. Então nós só estamos desenvolvendo aquilo que o Espírito mandou a gente fazer e falar hoje aqui. Você recebe isso, amém? Deixa a sua Bíblia aberta em Êxodo capítulo 32, não fecha. Eu estava buscando, fazendo algumas pesquisas e tentando descobrir alguma percepção que envolve a questão do descontrole. E sabe, é normal uma pessoa que passa por um momento difícil, um momento desafiador, como um acidente. A mãe está na loja, o filho sai correndo da loja, um carro atropela. Você já viu vídeos assim? A mãe entra no descontrole total, desparafusou tudo. Você tem pessoas que às vezes estão em alguns ambientes e chega alguém perturbado que levantou e falou assim: hoje eu vou atazanar, eu vou brigar com alguém. E você está naquele ambiente com a sua família ou com alguém, de repente a pessoa chega lá, começa a falar algumas abobrinhas, começa a mexer com a sua esposa, faz alguma coisa com o seu filho, e você, homem, já levanta e já vai no giraia, você já vai no Van Damme, já vai brigar já.
E às vezes é incontrolável. Por quê? Porque você não é Jesus, né? Você não é o Espírito Santo, você fica nervoso. E Jesus também ficou nervoso, tá bom? Jesus só não se descontrolou, mas alguns se descontrolam. Isso já aconteceu isso comigo e já deve ter acontecido com você. E pesquisando, eu achei uma síndrome que vai trabalhar esse descontrole. Presta atenção, porque eu vou ler para eu não errar naquilo que é um entendimento médico. A síndrome de Hooke. Quem já ouviu falar sobre a síndrome de Hooke? Faz assim com a mão. Pouquíssimas pessoas. Então você vai aprender isso aqui, porque eu aprendi essa semana. O que a síndrome de Hooke faz? O que desenvolve? Ela causa explosão emocional e raiva descontrolada. O médico neurocirurgião Fernando Gomes, ele foi até um canal de televisão e ele foi entrevistado a respeito dessa síndrome. Esse cirurgião foi chamado em esse canal para explicar uma ação de descontrole e ele vai trabalhar com o futebol. Então ele diz que um jogador de futebol que vivenciou um momento de descontrole, ele vai agredir, dar um chute na cabeça do árbitro, e esse árbitro fica desacordado, ou totalmente desorientado. A pancada foi tão forte, a violência foi tão forte, que esse árbitro sofre isso. O médico explicou algo sobre essa pessoa que teve esse ímpeto, esse espírito de nervosismo. Ele explicou: quando você recebe um insulto, ou sente que sua individualidade de alguma forma é prejudicada, é acionado um circuito relacionado com a preservação da própria espécie. Então algo acontece naquele ambiente, e essa pessoa que tem esse ato de explosão, ela se viu numa quebra da preservação da sua própria vida, da sua espécie, das suas ações, do seu contexto, da sua individualidade, ele como indivíduo. E olha só que interessante, ele explicando que a ativação desse circuito de sobrevivência, que é a reação, de acordo com esse cirurgião, faz a pessoa virar um super-herói. Só que o problema, irmãos, é o tipo de super-herói que vira, que é o Hulk. É o Hulk, que não tem controle algum. Quem aqui já viu algum filme do Hulk? Meu Deus! Você já viu como ele toma um prejuízo ali, um chute, ele começa a ficar nervoso, você viu? Ali vai dando descontrole cerebral. E de repente, irmãos, aquele homem que era tímido, calmo, sereno, tranquilo, os olhos já ficam verdes, alguns vermelhos, e começa a crescer os músculos, roupa rasgando, não é verdade? E aí surge o tal do Hulk, que pega um carro como se fosse uma formiga e descontrole total. Até aparecer aquela menina, filha do general, e ele, era o antídoto contra o Hulk. E aí, quando você vai para a parte da medicina, do corpo, parte de humanas, acontece o seguinte: a conversa entre o lóbulo frontal, que traz ao indivíduo como ele está e como deve proceder, acaba enfraquecendo. Então, como ele deve estar, permanecer, lidar, vai enfraquecendo, ele vai perdendo como se fosse mecanismos de proteção. Ele vai perdendo isso. E aí a manifestação instintiva acaba sobressaindo. Então ele fica nervoso e o descontrole avança, vai à frente do que podemos chamar de controle. Ele perde a razão e alguém olha e fala assim: ele está descontrolado, mas ele não percebeu isso, ele não se deu conta disso, ele simplesmente está cego de raiva. Quando ele parece que acorda, ele vê um carro quebrado, ele diz: meu Deus, quem quebrou o carro? A pessoa: foi você. Aí a mulher está toda lá torta: e quem fez isso com você? Foi você. Parece que dá um apagão, mas não dá apagão. Ele só está com a sua parte cerebral completamente descontrolada. O médico, esse cirurgião Fernando, ele aponta tratamentos com terapias e até casos de medicações. Não elimino isso, e falando de mim agora, eu não elimino o tratamento psicológico, eu não elimino o tratamento psiquiátrico, pelo contrário, a gente encaminha.
E temos uma psicóloga aqui na igreja que atende, uma fila de espera, mas ela atende. Encaminhamos algumas pessoas para desenvolver a alma, tratar a alma, com ferramentas para a alma. Isso é muito interessante porque, diante desse quadro, remédios também são entregues. Há um exame, tratamentos são feitos. Mas eu quero me ater também em primazia, em primeira ação, de que mesmo que você receba laudos e você tenha essa ação, eu creio que o Espírito Santo, que é equilíbrio, a Bíblia diz em Isaías 11 que ele é equilíbrio. O Espírito Santo, ele traz controle. O Espírito Santo faz com que você saiba falar, como falar, de que forma falar e como se comportar e aonde você deve ir ou aonde você não deve ir. O Espírito Santo guia as nossas vidas. João 14 fala que o Espírito Santo, ele nos guia em verdade. Romanos 8 fala que o Espírito Santo, quando habita nos filhos de Deus, os filhos são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então eu creio que uma vida dependente, uma vida submissa à ação do Espírito, ela é controlada pelo Espírito que é perfeito, que é santo, que é pleno, que é o Todo-Poderoso. A grande questão, irmãos, é que muitas vezes nós descaracterizamos ou eliminamos a ação do Espírito e tomamos a frente. É onde a síndrome de Hulk pode te dominar e você arrebenta com pessoas falando, agindo, machucando, e aí você vai ter que pedir perdão, você vai ter que retratar, e era só você, em algum momento, esse Espírito Santo me controle, me dê paciência, coloque aqui os 1000 guardas na minha boca, não deixa eu falar, me dê as orientações certas, e Deus diz isso na sua palavra, sem você vivenciar isso, você vai trazer acidentes, e você poderá causar acidentes. Você já viu um carro desgovernado? Hoje eu vi um vídeo de um jovem nos Estados Unidos, numa moto, e ele está vindo aquela estrada que você pode correr mais, e ele está vindo numa alta velocidade, ele vai chegando perto de uma picape, e ele quebra o retrovisor da picape, e ele vai, e ele vai, e ele vai. Eu falei assim, ele vai se matar. E de repente ele sai da pista e entra numa pista em paralelo, que era só de areia, e ele continua indo com aquela moto em alta velocidade, e de repente a moto ele vai diminuindo a velocidade por causa da areia, e a moto para e ele cai, ele se ajoelha, e eu imagino o nível do descontrole emocional que aquele homem estava. Ele se abaixa, ele coloca o rosto na terra, e de repente ele olha para o céu, ele coloca a cabeça na terra. Você vê uma pessoa descontrolada. Pessoas descontroladas, irmãos, ou desgovernadas, podem transformar ambientes de paz em ambiente de guerra. Um pai descontrolado, desorientado, um pai desgovernado, ele pode com uma palavra trazer o inferno para aquela casa. Do mesmo modo que a casa pode estar experimentando um tempo de caos, um pai, uma mãe, com palavras bíblicas, com a palavra de Deus, podem declarar pela fé, que mesmo que aquele ambiente seja caótico, pela palavra coloca-se ordem no caos. Isso está em Gênesis capítulo 1. Deus veio, a terra sem forma e vazia, e ele já declara, haja luz, e houve. Ele começa a desenvolver a criação pelo poder da palavra, e nós somos os seus súditos, somos seus filhos, carregamos essa mesma palavra com uma autoridade que nos foi confiada. Então, antes de nós vivermos e entrarmos no descontrole do mundo de pessoas, Deus te habilitou com autoridade, com uma unção, com palavra vinda dele para nós, e ele diz, repliquem isso pelo poder da minha palavra. E isso é tão interessante porque pessoas controladas pelo Espírito podem transformar ambientes de guerra em ambientes de paz. É interessante porque Moisés, ele é conhecido como um profeta manso, humilde. A gente vai ver isso. Um profeta que ao ouvir a boca de Deus, da boca de Deus que destruiu o seu povo, ele vai interceder. Não destrua, Deus. É o teu povo. Olhe para as tuas promessas para esse povo. Um povo obstinado,
mas Moisés vai derramar ou revelar mansidão e temor a Deus. Há um momento na vida de Moisés, antes de eu ler esse texto, que vai mostrar para nós esse descontrole, e não é nele, mas ao redor dele, a família dele. Miriam e Arão, vai estar ali em Números 12, 1-3, acompanha aqui na tela para você não mexer na sua Bíblia. Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Se você pesquisar a palavra cuxita, vai aparecer uma mulher negra, de pele negra. E pode ser que ali existisse talvez alguma ação de preconceito, e tinha na verdade, contra essa mulher, que poderia ser uma mulher também estrangeira, de uma outra terra. Então Moisés, ele já está sendo criticado. Há um descontrole na família de Moisés, vinda de Miriam e Arão. E ele vai dizer: acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Descontrole espiritual. Também não falou por meio de nós? E o Senhor ouviu isso, o texto diz. Olha o verso 3. Ora, Moisés era muito humilde, mais que qualquer outra pessoa na terra. Quando Miriam e Arão estão falando esse assunto longe de Moisés, estão sendo desleais, rebelião, eles estão questionando a liderança e o relacionamento de Moisés com Deus. Olha que interessante, no mesmo instante Deus aparece, e Deus chama os três, Arão, Moisés e Miriam, para a tenda do encontro, e Deus começa a dizer para Miriam, para Arão e para o próprio Moisés: quem foi que escolheu esse homem como profeta? Foi eu. Quem foi que escolheu esse homem como autoridade? Foi eu. E quando Deus está falando, e ele vai falando, passa-se um tempo, a pele de Miriam começa a ficar branca como a neve, a lepra toma conta dela. E nós sabemos o que é lepra no Novo Testamento. Representava uma ação do próprio pecado, a sujeira. Então Jesus vem, Jesus cura aquele leproso, Jesus restaura, ele leva essa lepra sobre a cruz, sobre ele, e a vida vem. Então simbolizava isso. Agora, essa ação nos mostra algo muito sério, porque Deus diz, ele coloca essa lepra em Miriam, e Miriam e Arão vão clamar a quem? Moisés. Moisés, clame ao teu Deus, para que essa lepra, para que Miriam não morra. E Moisés poderia dizer: que morra, falou mal de mim. Que morra você agora que ficou aí tramando. Que morra, não está sabendo nada disso. Deus é que trouxe tudo isso aqui à luz. E nós sabemos que Moisés vai dizer o oposto: Senhor, tem misericórdia. Ela é tua serva, ela é tua filha. Imediatamente, irmãos, a pele dela começou a clarear e ela foi curada. Um intercessor. O que era ofendido intercede e a cura vem na sua família. Presta atenção nisso. O veneno da crítica é inferior à unção que o Espírito Santo pôs em você, ou é em você. O veneno da crítica é inferior à unção do Espírito em você. A unção é mais forte que o veneno ou a tentativa de te envenenar. Falei pela manhã do apóstolo Paulo. Ele chega de uma viagem, ele chega até uma ilha, e ele se aproxima com frio, com chuva. Ele vai pegar alguns gravetos para acender uma fogueira, e quando ele mexe nos gravetos, uma víbora vem e gruda na mão dele. A reação imediata do apóstolo Paulo é sacudir a mão dele para que a víbora soltasse e saísse da mão dele. Só que o povo está vendo. E é interessante porque se uma víbora te picar hoje, o que poderá acontecer? Você acabou de ouvir o Alexandre aqui falando, em 1912. Muitos morreram. Hoje tem alguns antídotos. Mas você imagina num tempo desse aqui do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo sacode e a víbora cai no chão. E essa víbora é venenosa, mas o veneno não entra em Paulo. Isso precisa ficar claro em nós hoje. O veneno não era maior que a unção que Paulo carregava. O veneno não é maior que a unção que está dentro de você, que selou você, que salvou você, que trouxe você do império das trevas para o reino de luz. A unção, ela é muito mais, e muito mais, e muito mais poderosa que qualquer tipo de tentativa de envenenar ou o próprio veneno. Glória a Deus. Êxodo 37, de 7 a 14.
vamos trabalhar uma igreja equilibrada. Quem quer ser equilibrado aí, amém? Olha o que diz o texto. O Senhor disse a Moisés: rápido, desça do monte, meu povo, seu povo, que você tirou. Vai percebendo a fala de Deus para Moisés. Rápido, desça do monte. Seu povo, que você tirou da terra do Egito, se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Derreteram ouro e fizeram um bezerro, curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifícios. Dizem: ó Israel, estes são os seus deuses, que os tiraram da terra do Egito. Então o Senhor declarou: vi como este povo é teimoso e rebelde, ou obstinado. Agora fique de lado, e eu lançarei contra eles minha ira ardente, e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor, seu Deus, o Deus, e exclamou ele: por que estás tão irado com o teu próprio povo? Olha isso aqui. Deus fala: o teu povo, seu povo que se corrompeu, mas o povo era de Deus. Desça lá, porque esse povo está fazendo algo muito errado. É o teu povo, Moisés. E Moisés vai assim: não, Senhor, é o teu povo. Que tiraste do Egito com tão grande poder e mão forte. Por que deixaram os egípcios dizerem: o Deus deles os resgatou com má intenção de exterminá-los nos montes e apagá-los na face da terra? Deixa de lado a tua ira ardente, arrepende-te quando a esta calamidade terrível que ameaçaste enviar sobre o teu povo. Lembra-te dos teus céus. Meus irmãos, Moisés está falando para Deus se lembrar. Olha a ousadia de Moisés, mas olha a doçura, a humildade, a forma que ele está protegendo ali o seu povo, ou o povo de Deus. Assumiste um compromisso com eles por meio de juramento, dizendo: tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Eu lhes darei toda esta terra que lhes prometi, e eles a possuirão para sempre. Então o Senhor se arrependeu, ou voltou atrás, da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre o seu povo. Uma igreja equilibrada é o que está no coração de Deus. Equilíbrio não é mornidão espiritual. Equilíbrio é saber o que Deus faz, como fala e como direciona. É termos o cabeça controlando o corpo. Cristo cabeça, corpo e igreja, conectados um no outro. Não dá para eliminar uma parte, deixar a outra de lado ou viver só de uma. Precisamos que o cabeça governe a igreja. Então, diante desse cenário, o que a gente pode fazer e desenvolver quando uma igreja perde o controle ou vive descontrolado? O que fazer e não fazer? Em primeiro lugar, como igreja de Jesus, precisamos entender que sinais, prodígios e maravilhas não são suficientes para converter o coração de um povo. Sinais, maravilhas, milagres, ações sobrenaturais não são suficientes para converter o coração de um povo. Jesus operou inúmeros milagres. Isso não era suficiente para o povo ir para o céu ou se converter, tinha que se arrepender. Jesus tinha que dizer: você agora está salvo, seja curada, a tua fé te salvou. Tinha que sair da boca de Jesus. E é interessante porque esse povo aqui vivenciou sinais, maravilhas e prodígios. Por exemplo, o profeta é levantado por Deus para conquistar ou para comunicar ao homem mais poderoso da terra de que o povo seria liberto do Egito. Quem Deus usou? Moisés. Moisés se apresenta, Moisés está com a autorização de Deus, Moisés recebeu o poder de Deus, a autoridade de Deus lá na sarça. Vai lá, porque a missão que eu tenho para você é você tirar o meu povo do Egito. Moisés pega tudo aquilo e ele vai diante do Egito e chegar para Faraó, homem que tentou matá-lo quando ele matou o soldado egípcio 40 anos atrás. E Moisés tinha que chegar de frente para Faraó e falar assim: olha, Faraó, agora você deixa o povo de Deus sair daqui. E tinha que ser assim. Aí Faraó olhou para ele, ha. Só que Moisés disse: o grande eu sou é que me enviou. Aí está a diferença. Aí a gente começa a perceber que Deus levantou alguém para fazer isso.
já começa já uma ação divina. Mas o faraó era chato. Meu Deus do céu. O homem era carnal, representação de Satanás, faraó. Aí Deus começa a dizer: você não vai querer? Então agora eu vou demonstrar os meus sinais e minhas maravilhas, e eu vou trazer as minhas manifestações até você amolecer o coração e soltar o povo. Vamos lá? 10 pragas foram enviadas. A última ação, os primogênitos do povo egípcio morrem. Há um choro, um grito de desespero. Deixa eu falar uma coisa. O inferno, ações malignas, trevas, vão ver crianças morrendo, vão torcer para isso acontecer, para destruição familiar, e eles continuarão querendo mais. Por mais que as crianças estavam morrendo, por mais que agora um choro, um gemido, Faraó, irmãos, cede, mas logo em seguida ele vai atrás do povo de Israel, para buscar o povo. Nós não podemos baixar a nossa guarda em momento algum. Viram o mar vermelho aberto, pela primeira vez um mar se abre. Se você tivesse uma comunicação, um anúncio, o mar de Copacabana será aberto às 10 da manhã, quarta-feira. Você pega um avião, você enche a Copacabana com câmera, drones, imagina a quantidade de drone que deveria ter. Jornais, telejornais do mundo inteiro. Agora você imagina, irmãos, você atravessando o mar vermelho, a sobrenatural. Você está no meio do sobrenatural de Deus. Você está vendo aquelas duas paredes de pé, te observando, sobrenatural. Esses homens, essas mulheres viram água amarga sendo transformada em água doce. Esse povo viu no deserto água jorrando da rocha, maná e codornizes caindo do céu. Alimento caindo, obrigado, come. Pega e come. Esse povo viu que as roupas deles, não ficavam estragadas. A roupa ia sendo recosturada, trabalhada pela mão de Deus. E falei assim: não vai ter troca de roupa no deserto. Não vai precisar montar bazar, nada disso. É só andar e me obedecer. Fogo de noite, nuvem protegendo durante o dia, proteção divina. Esse povo está vendo, esse povo está ouvindo, esse povo está experimentando. Vamos comigo? Diga assim: esse povo estava vendo, esse povo estava ouvindo, e esse mesmo povo estava experimentando. Irmãos, isso mostra para nós que mesmo diante de um líder manso e intercessor, mesmo eles vendo a glória de Deus no Monte Sinai, o contexto é: Moisés tinha ido e voltado algumas vezes na montanha. Agora Deus o chama para entregar a ele as tábuas da lei. E Moisés está subindo a montanha, e ele dá instruções para Arão: Arão, você é o sacerdote agora, o sumo sacerdote, você é o meu representante, e você vai cuidar do povo do Senhor. Eu sou responsável, Arão, mas você vai cuidar do povo de Deus. E Arão: sim, senhor. E Arão está ali com Miriam, e Arão está ali com os anciãos, os mais experientes naquele contexto ali. Imagine agora 2 milhões, uma igreja com 2 milhões de pessoas, e liderança agora é o Arão. Pois bem, Moisés sobe a montanha, Moisés está diante da presença de Deus, Moisés está agora no meio dos raios, luzes e trovões, Moisés está agora vendo o monte fumegando, Deus está chacoalhando o Monte Sinai. Moisés deveria estar chegando, morrendo de medo, e agora Moisés assim: não tem mais jeito, e Deus fala assim: não tem mesmo, e Deus abraça com a nuvem Moisés e coloca Moisés dentro dele. Aleluia. Deus protege Moisés, Deus se revela a Moisés, há algo sobrenatural acontecendo, e o povo está lá embaixo, assistindo tudo aquilo. Mas vão passando-se os dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, e chega depois de 40 dias, o povo chega para Arão: temos que levantar novos deuses, que nos tiraram do Egito, porque não sabemos o que aconteceu com esse. No original hebraico, irmãos, é desprezo. Esse Moisés. Você tem noção disso? Moisés estava vendo essa cena, sim ou não? Não. Mas Deus fala para Moisés: Moisés,
desce, porque o seu povo, que você tirou do Egito, se corrompeu. Uau! E a grande pergunta é, o que fazer quando você está no pico do monte, abraçado por Deus, trazendo agora para o povo as tábuas da lei, e foi Deus que falou, desça, não foi Moisés que saiu correndo, foi Deus que disse, agora Moisés, pode descer. Talvez Moisés ficasse mais tempo lá, mas Deus disse, chegou a hora de você descer, tem alguma coisa acontecendo, mas você tem que descer. Amados irmãos, tem algumas coisas acontecendo lá na parte de baixo da montanha, quando a igreja está no pico da montanha, orando, buscando a revelação de Deus, tem algumas badernas acontecendo em vários pontos da cidade, do estado, da nação, e está acontecendo algumas desorientações, alguns desgovernos, e Deus está dizendo assim, Moisés, fulano, João, Maria, Débora, é hora de descer da montanha agora, porque tem um povo lá que está perdido, tem um povo que está descontrolado, tem um povo que está desorientado, tem um povo que está levantando altares, tem um povo dizendo que agora esses deuses é que tiraram ele da terra do Egito. E qual seria a nossa reação quando a gente visse essa cena? Quando ele desceu daquele lugar, ele não desce correndo, ele não desce com pressa, ele ouve Deus, mas ele não desce, ele ouve Deus, e ele vai falar com Deus, Senhor, destrói esse povo não, porque a ordem de Deus era, eu vou agora ver, eles vão ver a minha ira. Então Moisés, quando recebe o ide de Deus, vai, Moisés diz, Senhor, não mata o povo. Lembra de Abraão, Isaac e Jacó? Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes, Deus vai provar o nosso próprio coração. Deus vai te provar para saber como que você está respondendo aquele que é o projeto mesmo dele. Moisés, irmãos, tem uma intimidade tão profunda com Deus, que quando Deus fala isso para ele, Moisés não desce. Moisés não se inclina à descida da montanha. Moisés primeiro fala, Deus, por favor, não mate esse povo, não destrua esse povo, porque esse povo é teu. Irmãos, uma igreja pode perder o controle quando a impaciência a governa. Uma igreja pode perder o controle quando a murmuração é alimentada ao invés da adoração. Quando os questionamentos sobem o tom e ultrapassam os limites, tornando-se em críticas agudas e malignas. Quando a pressa, toma o lugar do tempo estabelecido por Deus. Quando paramos de ver, presente momento, os feitos do Senhor, mas não nos lembramos, passado recente, dos grandiosos feitos dele. Uma igreja pode perder o controle quando ela olha ou ela ouve que há um caos instalado em algum lugar e talvez ela tenha pressa, mas uma pressa de chegar e resolver demandas. E Deus não quer que você resolva demandas primeiro. Deus quer que você tenha um encontro com a face dele e ele te dê uma direção, instruções, e você sai de lá com uma palavra e você sai assim igual um raio depois que ele te dirigir. Diga amém. Esse momento mostra para nós um descontrole, mas Moisés diz, Senhor, não mata. Segundo, não pense que porque você está no monte orando e jejuando, Satanás não irá tentar a igreja. Olha que interessante, por que descontrole e controle? Pastor, eu vou sair executando as coisas. Presta atenção nisso. Sair da presença de Deus correndo vai trazer acidentes, equívocos, palavras equivocadas. Há muitos pais, empresários, ministros, lideranças, membros de igreja, saindo da presença de Deus sem uma direção clara. Há pessoas que estão desejosas de resolver problemas e demandas. Então, ao invés, como eu sempre digo, de olhar para o altar,
eles olham para as demandas do povo. Nós fizemos uma viagem ontem, na região de Ribeirinhas, um lugar muito simples, muito humilde. Fomos em 11, um grupo de homens aqui da igreja. Quando nós atravessamos, nós chegamos em Paranaguá, pegamos o barco, e fomos chegando próximo à primeira vila, primeira ilha, eu comecei a ver as casas, tudo de madeira, e a água entrando assim. Eu falei assim, meu Deus, eu vi essa cena no Rio Grande do Sul. Como é que pode viver assim? E aquilo já foi mexendo comigo. E nós chegamos chegamos na primeira cidade, e dali a gente ficou um tempo e fomos para mais à frente. E quando nós chegamos essa outra vila, essa outra ilha, nós fomos para uma igreja, e ali tem um casal de pastores. Irmãos, Deus nos levou lá só por causa daquele casal. Só por causa daquele casal. Foi a mensagem do grupo todo. Quando nós chegamos naquela região e começamos a ouvir, foi a primeira vez que eu pisei lá, eu comecei a ouvir a esposa do pastor e o pastor, aquilo começou a gerar um amargo dentro de mim, um inconformismo. Eu não posso abrir. E começou a gerar uma coisa dentro de mim. Eu falei assim, Senhor, o que o Senhor está gerando em mim? Inconformismo. E eu estou vendo aquele casal de missionários, pastores, deixando tudo, irmãos, e indo para um lugar que até 2014 não tinha energia elétrica. Um desafio. E quando aquele homem começou a dizer, pastor, eu estou aqui às vezes no culto com 12, 10, e às vezes eu estou aqui pregando, de repente levanta alguém e começa a me confrontar pela palavra que eu estou pregando. Eu falei assim, meu amado irmão, quanto tempo o senhor está aguentando isso? Há 3 anos. Quando ele falou 3 anos, irmãos, Deus fez um download assim na nossa reunião. Eu levantei e falei assim, isso acaba hoje. Diga amém, igreja. Isso acaba hoje. Ele falou, como assim, pastor? Deus te deu poder, Deus te deu autoridade, o Senhor deixou um lugar, e o Senhor veio para cá, como servo e obediência a Deus, seu homem manso, humilde de coração. Deus está dizendo hoje para o irmão novamente, uma nova aliança vos dou, que você, meu irmão, que o Senhor, a sua esposa, vocês foram colocados aqui por Deus. Então não tenham medo de quem vai embora ou de quem fique. Preguem a palavra, e quando alguém se levantar e começar a confrontar vocês, o Senhor vai dizer simplesmente assim, cale-te, porque a palavra está sendo declarada agora. Mas vão embora, que vão. Mas eles sabem que aquele altar tem um pai espiritual, aquele altar tem alguém que cuida dos filhos. O filho pródigo foi embora, e lá comendo comida de porcos, ele se lembrou do que tinha de banquete na casa do seu pai. Pode ter certeza, meu amigo, os filhos que são filhos voltarão, meu amado. Aquele homem começou a chorar, a esposa começaram a chorar, colocamos eles no meio, e juntamos ali, e começamos, irmãos, nós vimos, não foi, João, os céus abertos sobre aquele lugar. Irmãos, Deus começou a dar visões para nós. Deus começou a se manifestar de uma forma sobrenatural naquele lugar. Aquele homem agarrou a gente. Aquele homem estava tomado de uma verdade, de uma autoridade tão profunda, que quando a gente acabou de orar, ele abraçou, ficou de pé, e os olhos dele, eu vi fogo. Amada igreja, nós carregamos uma autoridade que o mundo não conhece, que o mundo não é digno de ter. E só acontece essa autoridade quando essa pessoa reconhece Cristo como o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vimos uma ação clara do Senhor, foi o renovo de Deus. Por isso no descontrole, não entre no descontrole não, use essa autoridade que Deus te deu. Terceiro, não acredite que a obra é sua, que o povo é seu. Tanto a obra quanto o povo tem dono, somos apenas mordomos. O verso 7 diz, desça, porque o seu povo, que você tirou, corrompeu-se. Agora olha o verso 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando, ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Presta atenção nisso. Infelizmente, existem lideranças que pensam que a igreja é dele. Muitas lideranças colocam o nome como o objetivo central. Só que é o seu nome. Meu ministério,
minha igreja, foi eu que construí. Tem pastor que gosta de mostrar, às vezes vem pastores visitantes, e eu não fico assim, vamos lá ver não sei o quê, vamos ver. Ele fala assim, João, você me mostra a tua estrutura? Sim, vamos lá, vamos conhecer. E eu mostro. Mas o rei Ezequias começou a mostrar a casa do tesouro, os tesouros, para os inimigos. Tem pastor que tem essa síndrome, tem líder que tem essa síndrome, vai mostrando tudo, mostra. Não, sabe o que nós podemos desenvolver aqui, infelizmente? Uma coisa que tem entrado em alguns lugares, a diferença entre paternidade e paternalismo. Moisés não exercia paternalismo. Moisés era um pai de uma grande nação. Moisés, ele precisaria vivenciar isso, porque Deus tinha levantado ele para comandar aquele povo. Existe uma grande diferença, irmãos, entre essas duas palavras. Um pai não fica fazendo conta daquilo que faz por seus filhos. Paternalismo é aquele que planta querendo colher na vida das pessoas. Aquele que se sente credor dos filhos e da igreja. Ele faz esperando receber reconhecimento e lucrar com isso. Isso é paternalismo. Agora a paternidade não. Pai que é pai, investe no filho. Filho, você vai estudar na melhor faculdade. Filho, você vai passar no cursinho. Filho, você vai estudar na escola. Você vai ali, eu vou te dar carona. Eu vou te levar, eu vou investir em você. Você vai ser um grande profissional. Mas esse pai está fazendo isso, não é para que lá na frente o filho sustente. Não é isso. Isso é paternalismo. Mas paternidade é você investir o seu suor, suas lágrimas, seus recursos. Assim, filho, eu faço tudo isso com graça, eu faço tudo isso com amor. Amados irmãos, temos pais hoje que estão dizendo para os filhos e para as filhas: você precisa ser isso porque eu não consegui ser. Você tem que ser jogador de futebol porque eu não consegui ser. E você sendo um jogador de futebol bem sucedido, você vai devolver esse dinheiro para mim. Isso pode ser com outras áreas, modelo, por exemplo, e outras tantas. Paternidade, irmãos, é amor e graça, investimento sem olhar lucro. Paternalismo, o que faz, cobra. Não quebre diante do povo aquilo que você recebeu diante de Deus. Moisés diz: Deus não faz isso não. E Deus fala: tá bom, Moisés, eu não vou matar todo mundo não, fica tranquilo. De uma vez só não, vou matando aos poucos. Periodicamente. E aquela geração toda morre no deserto. Agora eu te pergunto, mas Deus ouviu ou não ouviu a oração de Moisés naquele momento? Ouviu, irmãos. Ouviu. Nossa função não é matar as pessoas, eliminar as pessoas, fazer um X. Nossa função é: Senhor, tenha misericórdia desse povo. Senhor, tenha graça. Senhor, por favor, não consuma, não destrua, não leve. Mas, irmãos, eu digo para você que isso não é tão simples. E talvez o seu coração possa dizer isso: pastor, isso não é simples mesmo. Mas como a gente consegue isso? Por meio do Espírito, o controle do Espírito Santo. Moisés agora está descendo com Josué, no meio do monte Josué aparece. Josué é discípulo de Moisés. E agora estão vindo os dois, descendo a montanha. E Josué diz assim: estou ouvindo um som de alarido de vitória. E aí você olha para esse contexto e você percebe que Moisés diz: não, Josué, é quando você é novo demais, eu estou ouvindo o som de festa. É como se Moisés estivesse dizendo, no meu entendimento agora, pastor João, o que eu estou ouvindo não combina com o pico do monte. O que eu estou ouvindo não combina com as regiões celestiais. O que eu estou ouvindo não combina com a presença de Deus. O que eu estou ouvindo é um som estranho, Josué. Nossos ouvidos, o que temos ouvido? Uma vida que tem discernimento espiritual, quando ela ouve a voz da maledicência, ela trava. Quando ela começa a perceber que é uma trama, ela trava. Ela diz assim: isso não vai ser assim. Esse som não está combinando com o eterno. Amém, igreja? Moisés desce. E Moisés, vindo do pico da montanha com o seu discípulo, com as tábuas na mão, e ele, espiritual que devia estar, no fogo, raios, luzes e trovões, e quando ele chega, ele se espanta, ele vê uma cena de um bezerro de ouro erguido,
ele começa: o que vocês fizeram? E essa é a pergunta que Moisés faz para eles, e é a ativação do descontrole na mente de Moisés. Quando Moisés fala: o que vocês fizeram? Moisés já está irado. O que vocês fizeram? Moisés já está nervoso. E Moisés fica tão nervoso, irmãos, que ele pega as tábuas e joga no chão. Não jogue no chão, não quebre diante do povo aquilo que Deus pôs dentro de você. Não destrua pessoas, não trate pessoas com ignorância, não despreze pessoas, sendo que Deus não te desprezou, enviando o único filho para te salvar. Eu olho para essa verdade, amados irmãos, o verso 15 ao 19, eu percebo que Moisés desce, ele joga essas tábuas no chão, ele ouve todo esse movimento, mas quando Moisés percebe tudo isso, ele está dizendo assim: olha, a minha espiritualidade deu lugar ao descontrole, por isso que eu estou jogando as tábuas no chão. O que eu vi de baderna no meio do povo de Deus me descontrolou. Sabe qual é o nosso grande problema, irmãos, às vezes? É que a gente vê uma situação que está em descontrole, e a gente fica tão nervoso que a gente entra no descontrole. Ao invés da gente dizer uma palavra: aquietai-vos, para, vamos nos ajoelhar e pedir perdão, vamos nos prostrar diante do Eterno, vamos nos arrepender, como Daniel orou no capítulo 9 do seu livro, como Neemias capítulo 9, nós pecamos. Neemias, quando está indo lá, Neemias se joga no chão, ele chora e jejua. Daniel se prostra, Jesus continua orando ao Pai. Eu olho para essa verdade e eu percebo que muitas vezes no descontrole, a gente vai lá e tenta resolver no braço, na força do braço. Mas irmãos, não jogue as tábuas no chão, não jogue no chão, não quebre aquilo que Deus pôs com tanta graça dentro de você. Quarto, o que a igreja precisa fazer quando o povo perde o controle? Exerça a autoridade que Deus lhe deu. Bem, pastor, a igreja perdeu o controle, o que a gente faz agora? Exerça a autoridade. Talvez você não esteja descontrolado, mas alguns estão. Exerça a autoridade que Deus te deu, mãe, pai, filho. Casa está uma bagunça, descontrole total. Se ninguém levantar naquela casa e dizer: em nome de Jesus, vamos levantar um clamor aqui, vamos levantar um altar de adoração, vamos agora falar, vamos agora dizer que Deus é o nosso governo, vamos levantar, e talvez ninguém queira, mas vai lá para o teu quarto, fecha a porta e começa a dizer: Senhor, eu levanto um altar de adoração nesse lugar, eu declaro a tua ordem sobre esse lugar. Senhor, eu te convido para o Senhor governar meu pai que está descontrolado, minha mãe que está descontrolada, ou talvez seja o seu filho, e você está dizendo: Senhor, venha sobre a vida do meu filho, ele está no vício. Hoje de manhã eu acabei de pregar, veio uma esposa aqui: pastor, o meu marido está internado porque ele não consegue vencer drogas há tantos anos, há um descontrole, pastor, eu preciso de ajuda. Eu falei assim: você vai chegar na sua casa, ele não está lá, ele está internado numa clínica, e você vai marchar naquela sua casa, e você vai falar assim: quando ele voltar, ele vai ser um homem de Deus. Quando ele sair de lá, ele vai ser um grande homem de Deus. Quando você chegar diante dele lá na clínica, você vai pôr a mão na sua cabeça e dizer assim: eu declaro que você é um homem de Deus. Porque ir para a cova é só mandar. Controle, descontrole, autoridade espiritual. Irmãos, Moisés desce. E Moisés, que era tanto humilde e manso, agora Moisés desce não mais manso. Você está entendendo? O perigo de nós confundirmos e nós entrarmos numa falsa espiritualidade, ou nós entendemos a errônea santidade. Eu sou santo, estou no ambiente de santidade, mas Deus está ali no teu coração, como leu o meu. Moisés acaba com a festa. Irmãos, Moisés chega chegando, joga as tábuas, pega aquele bezerro que Arão tinha moldado com a sua própria mão, com o ouro que tinha vindo do povo, e agora Moisés derrete o ouro e manda o povo beber o líquido que era com ouro. Meu Deus, é pesado, não é?
Moisés fica tão irado, irmãos, que naquele dia, irmãos, Deus matou mais de 30 mil por causa do pecado do povo. Deixa eu falar uma coisa hoje aqui com tanta seriedade. Nós hoje precisamos entender que Deus não está interessado com vidas, filhos em cima dos muros. Ou você está de um lado, ou você que está em cima do muro tem que se posicionar rápido, porque você já está do outro lado. E Deus não negocia princípios, igreja. Deus não negocia valores. Tem gente hoje, eu não estou falando para a nossa igreja aqui, porque tem aqui alguma coisa, não. Eu estou dizendo que há pessoas hoje no reino de Deus, que estão brincando de ser crente. Brincando. Que Deus tenha misericórdia de nós. Só que, irmãos, quando eu meditava nesse texto, Deus colocava no meu coração isso, meu filho, eu estou vendo, eu estou percebendo, eu estou interpretando, e a grande pergunta é, quem é o líder hoje aqui dessa casa? Depois de Deus, o Espírito Santo é o seu pastor. Só que o pastor não é paternalista, o pastor quer ser um pai espiritual. Quando nós olhamos para isso, a primeira mensagem não é para o povo, é para Moisés. Esse primeiro confronto, irmãos, não era para o povo primeiro, era para o profeta que conduzia o povo. A responsabilidade maior, Jesus fala isso, tem a ver com a autoridade e com aquele despertamento, com o fluir de Deus para com os lideranças. Quanto mais é dado, mais será cobrado. Então nós líderes, nós que estamos à frente de um ministério, célula, seja o que for, você é responsável, você é o representante de Deus para cuidar daquele povo. Imagina pastores hoje de megas igrejas, lideranças, e eu olho para isso aqui, e eu olho para a vida de Moisés, e eu percebo que o descontrole toma o seu coração. O que fazer, pastor? Não tenha medo de zelar pela disciplina e pela santidade. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle. Sabe, a visão de Moisés, quando ele desce e acontece tudo aquilo, é que ele ficou 40 dias em jejum, sem comer e sem beber nada. Não te choca? Porque eu falei assim, meu Deus, o cara estava na renúncia total. O homem estava ali, irmão, sem beber nada, sem comer nada. Como é que você suporta 40 dias? Talvez uma água da montanha, uma chuva, não sei. Mas Moisés estava ali, irmãos, 40 dias, plena consagração. Isso mostra para nós, irmãos, que tem muitas vidas que poderão estar dizendo, Senhor, eu estou aqui, eu estou em intimidade, mas irmãos, na hora que desce, é que vai ter que revelar. E Deus conhece o nosso futuro, o nosso passado, mas as pessoas estão vendo as nossas ações, hoje. Não tenha medo, pelo zelo e pela santidade de Deus. Sabe, eu, na caminhada cristã, na jornada, a nossa família, ela tem tentado ensinar pela palavra isso. Toda vez que eu estou com as minhas filhas, eu sempre, escola, eu tento aplicar alguma coisa, sempre com base na palavra. Porque a gente não pode abrir 1 milímetro, irmãos. Meu avô sempre dizia, se você abrir uma frestinha da sua porta, o diabo coloca uma cunha. E só Deus para fechar essa porta. A igreja precisa estar com os olhos abertos espiritualmente. A igreja precisa estar ativa espiritualmente, vigilante. Não tenha medo também de subir o monte novamente. Então Moisés quebra as tábuas, faz tudo aquilo, e agora Deus fala assim, Moisés, pega ali rochas e corte. Quem foi que fez tudo da primeira vez? Deus. Deus pegou a pedra, Deus separou ali a rocha, Deus escreveu com seu dedo as leis, os mandamentos, entregou para Moisés tudo pronto. Agora tem um retrabalho. Só que Deus usa Moisés, agora você que vai cortar. Escrito é comigo,
mas corte de pedra agora é com você. Então Deus estava agindo num despertamento no céu, no pico da montanha, e agora tinha que ter alguém, que era Moisés, para experimentar um despertamento na terra, para ter que fazer a sua parte de responsabilidade. Deus ia fazer a dele escrever, mas o homem teria que fazer. E sabe, irmãos, eu fiquei pensando na cena de Moisés cortando aquela rocha. Por que que eu fui tacar a rocha, as pedras no chão? Descontrolado, Moisés. Talvez aquela pedra pudesse refletir a sua face. Talvez ele tenha pego um pouco de água e ter que molhar a pedra por causa do corte. Ele vai lá e olha o seu semblante e vê na água assim: por que que você viveu descontrolado? Eu penso que naquele momento que ele está cortando ali a rocha para fazer as tábuas, ele estava analisando o seu coração, ele estava assim, sendo mexido por dentro. Moisés, você precisa experimentar um novo controle, Moisés. Moisés, você precisa se controlar, Moisés. Você não pode ser um profeta irado, você não pode ser um profeta de fala boca aberta. Você precisa, Moisés, cuidar, Moisés. Não se ire, Moisés. Quando Deus mandar você cortar pedras, não fique murmurando: Deus, o Senhor mandou cortar pedra. Deus, você não. Talvez esse seja o momento que você vai o quê? Reavaliar posicionamentos, reavaliar falas, reavaliar comportamentos, reavaliar ações, porque é o tempo de você. E era pedra, era uma rocha, eram as pedras, que seriam as tábuas. Então na hora que você estiver cortando, fala assim: Deus, ministra meu coração, eu não vou errar no mesmo lugar, eu não vou cair no mesmo buraco, eu não vou entrar nessa ofensa, eu não vou perder isso aqui, eu não vou abrir mão disso aqui. Não, Senhor, o Senhor está me polindo, eu vou subir de novo a montanha, com as pedras cortadas. E ele sobe. Isso mostra para nós que subir a montanha novamente é entendermos que Deus nos dá a segunda chance. Descontrolei, pastor. Vou aumentar no controle do pico da montanha de novo. Eu e você conhecemos pessoas, e às vezes até nós mesmos, vamos viver experiências tão traumatizantes, que desistimos de gerar líderes, pastores, e até delegar a autoridade, confiando numa liderança. Mas Deus não chamou para a gente eliminar. Deus chamou a gente para cuidar. Deus chamou cada um de nós para ter uma voz de restaurador. Quem está entendendo isso aqui? Amém? Em último lugar, e eu fecho, Moisés volta e fica 40 dias lá em cima. E o que acontece lá em cima? Mas são 80 dias, irmãos. 80 dias em jejum. Você tem noção disso? Aí Deus falou assim: Moisés, volta. E agora Moisés está subindo a montanha. Eu fico imaginando o povo agora. Moisés subiu de novo. Será que vai se aventurar alguém aqui a falar: o que aconteceu com este Moisés? Talvez alguém tenha falado. Mas às vezes nós temos que ter essa dimensão do conserto. Entra nisso, hoje aqui. Moisés subiu novamente, e Deus tratou Moisés lá em cima. E Moisés agora pega as tábuas. Depois de 40 dias ele desce novamente com as tábuas. E agora, irmãos, o povo está com a lei, o povo está com os mandamentos, o povo está com a palavra de Deus agora escrita nas pedras. Mas nós sabemos que não é mais assim hoje. Jesus Cristo veio numa nova aliança, e agora não está mais escrito em pedras a palavra de Deus, isso está escrito em nossos corações, uma marca dentro de mim. Paulo nos chama de cartas vivas. Então, por mais que queimem esse livro e destruam toda a tecnologia, você é uma Bíblia ambulante, você é um filho que carrega a palavra de Deus. Pode destruir a palavra, pode queimar, é o livro mais perseguido, mas é o mais vendido. Mas quando chegarem até você, você poderá dizer: eu e a minha casa, eu sou filho de Deus, eu amo a palavra, e eu declaro que essa palavra é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, e eu posso até morrer, mas Deus levantará muitos outros. Pastor, como que a gente vence tudo isso? O que fazer e não fazer diante do descontrole da igreja?
Grite pelo nome de Jesus. Essa música, eu clamo pelo teu nome. Jesus, eu quero declarar teu nome. Tem que ser a canção da igreja. Porque nós muitas vezes vivemos de um descontrole dentro da igreja. E descontrole com denominações. Por quê? Porque entrou o nome de uma placa, entrou o nome de um líder, entrou o nome de um pastor, entrou o nome de alguém. E na verdade, quem é o dono da igreja é Jesus. Na verdade, quem é o dono de tudo é o leão da tribo de Judá. Ele fala para Pedro: Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te entrego a chave. Deus entregou a chave para a igreja, irmãos. Autoridade. Então não é nome, é autoridade. Então qual é o nome que a gente tem que declarar? É Ele. Irmãos, Ele está aqui. É o Espírito que está falando essa palavra aí, traduzindo ao teu coração. Quando a gente parar de ficar citando, porque o fulano falou isso, porque o fulano fez isso, porque o pastor João fez aquilo. Não. Olhe para o nome. Declare o nome de Jesus. Jesus cuida de coisas que eu não posso cuidar. Jesus revela o que eu não posso revelar. Jesus disciplina como eu não sei disciplinar. É o nome de Jesus. E Paulo fala que é o nome sobre todo nome. Todo joelho vai ter que se dobrar. Toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Veio Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. O desprezado, humilhado, esquecido, caluniado, preso, morto, colocado num túmulo. Mas o Pai disse lá no Monte da Transfiguração para Moisés e para Elias: esse aí é o meu filho amado e nele tenho prazer. Aleluia! Não é Moisés, não é Elias, não é João Batista, não é o Pedro, não é o Paulo, mas esse aí é o meu filho e ele tem nome, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Não importa se tem milagre, prodígio e maravilhas, ele precisa ser levantado como o nome mais famoso. Como aconteceu em uma aldeia, o nome dele estava sendo anunciado, e era o nome em que a fama se tornou uma realidade, sem ele querer, mas aconteceu. Eu quero que a igreja fique de pé, por favor. Assim pela manhã, como fiz pela manhã, eu quero fazer à noite. Presta atenção. Deus está, a gente falou no passado que era o ano da conquista, e Deus está pulindo a igreja. Diga amém. E eu sou o primeiro a falar assim: está aqui, Senhor, pode podar, pode tirar, pode mexer, eu estou aqui, eu quero florescer. Eu sou o primeiro da fila. Mas Senhor, eu não vou tirar o teu nome da minha boca, porque o teu nome está no meu coração. O único nome que tem que ser verbalizado nessa casa e levantado como adoração é Jesus. Sabe por quê? Eu vi o pastor Carlito Paz fazendo isso num estádio, e foi incrível. Mas Deus falou assim: faz isso para a igreja perceber o poder do nome, da audição. Eu vou contar até 3, e eu queria que você falasse o seu nome, ok? Mas falasse bem alto, só o primeiro nome. Vamos lá? 1, 2, 3. João. Descontrole, disfunção, ruído. Você conseguiu entender o que alguém falou lá atrás, na sua frente? Nada. Vamos repetir? 1, 2, 3 e... Agora eu quero que você se empenhe a falar um pouco mais alto, só para ver se alguém consegue perceber e analisar a importância do seu nome. Alguém vai dizer: nossa, que nitidez, que clareza. 1, 2, 3 e...
Não adianta subir o tom, decibéis, não importa. Ninguém vai conseguir entender nada e vai continuar tudo descontrolado, uma bagunça. Agora eu vou contar até 3. E você vai falar o nome mais importante para você. O nome que está acima de todo nome. O nome que liberta, que restaura, que salva, que tira os demônios. O nome quando chega, mudanças acontecem, transformações acontecem. Esse nome, 1, 2, 3, Jesus! Esse é o nome que a igreja tem que exaltar nesses dias, igreja. É o nome sobre todo nome. O nome que tira a depressão, o nome que quebra a ansiedade, o nome que liberta você do cativeiro. É um nome. Nessa noite, você que está vivendo um descontrole, pastor, eu estou descontrolado. Estou descontrolado espiritualmente, sabe? Eu não tenho direção da minha vida, eu preciso de uma direção. Jesus é o caminho, é a verdade, é a porta, é a vida. Você quer entregar sua vida a Jesus hoje para ganhar e receber uma direção de presente dele? E você saber que tem um destino glorioso para a tua vida. Eu quero Jesus, eu quero esse nome na minha vida. Eu não quero mais que o João seja o nome principal, eu quero Jesus como meu nome principal. Há alguém nesse lugar que nunca entregou sua vida a Jesus e quer entregar sua vida hoje, erga bem alto assim: eu quero Jesus, aleluia, aleluia. Há mais alguém? Pode levantar. Aleluia, aleluia. Eu quero esse nome na minha vida. Chegou o dia que alguém olhou para mim, mesmo com as minhas enfermidades, doenças, Ele é o principal a partir de hoje. Há mais alguém? Só liga bem alto. Eu quero esse nome. Eu quero Jesus. Aleluia. Agora eu quero trazer uma palavra para a nossa igreja. Você entende que a nossa igreja precisa ser controlada só por Jesus Cristo? Você entende que Jesus Cristo tem que ser o nome levantado nesse lugar? Minha pergunta hoje é: você deseja falar mais de Jesus e menos de você e dos outros? Se você quer falar mais de Jesus, o que você sai do seu lugar? Como uma decisão pessoal. Hoje eu estou abrindo mão dos meus nomes. Hoje eu estou abrindo mão dos nomes das pessoas. E eu quero falar do nome dele.